Romanos 12, 1 e 2. Redes sociais. Na década de 90 surgiu a internet, uma conexão virtual, e com o aprimoramento dessa tecnologia, nós observamos que surgiram as redes sociais e que temos hoje, mas algumas delas que já não, talvez existem ainda, que eu estou por fora, mas o Orkut, quem lembra do Orkut? O MSN, a gente usava muito o MSN, o Orkut. E com essa tecnologia aprimorada, surgem as redes sociais e se tornou fácil a comunicação entre as pessoas, a gente poder se comunicar com um parente que se distanciou, que viajou, que foi para outro país. Ficou mais fácil essa conexão entre eles. E hoje a gente usa o Twitter, o WhatsApp, o YouTube, o Facebook. Essas ferramentas, de uma certa forma, fez com que a influência de toda a sociedade pudesse chegar do outro lado do mundo e a gente pôde ficar informado com aquilo que acontece do outro lado do mundo, com a internet, com essa evolução de tecnologia. A gente está informado com guerras que acontecem, com rumores de guerras que estão para acontecer, e isso nos traz uma proximidade daquilo que acontece com o mundo. E uma boa influência e o poder que essa rede social tem, as redes sociais têm, que o Facebook, o YouTube, que foi usado pelo nosso atual presidente Bolsonaro. Ele divulgou suas ideias, ele com pouco tempo de televisão, ele divulgou suas ideias. Algumas pessoas que não têm acesso à televisão, no Nordeste, em alguns estados bem mais que as pessoas não assistem TV, eu mesmo não assisto TV, não ligo a TV em casa, é muito raro eu ligar uma TV até para ver o jornal. Se você me perguntar o que está se passando, eu não sei, porque eu não ligo a TV. Então, ele conseguiu pelas redes sociais, porque todos nós acompanhamos, todos nós temos as redes sociais, e as suas ideias chegaram aos nossos bolsos, no nosso celular. E essa influência, o poder que essa rede social tem, foi este fato que levou a convicção de algumas pessoas a votarem nele por ter suas ideias boas e as suas ideias agradáveis para a nossa sociedade. A rede social tem uma característica que pode compartilhar informações, conhecimentos, interesse entre as pessoas. Encontramos pessoas expondo também, mas também tem um problema, a gente encontra pessoas expondo o seu dia a dia. Eu mesmo, quando eu ficava muito no Facebook, eu tinha um amigo, ficou lá em São Paulo, um colega meu, ele não parava de colocar: eu vou no banheiro, eu vou comer, estou almoçando, vou sair para trabalhar. Eu tive que bloquear ele, eu não aguentei mais, eu bloqueei ele realmente. Será que tem alguém aqui sim que fica colocando: estou almoçando, estou indo no banheiro, vou sair, estou na festa? Fica a pessoa, é chato. E como eu ficava muito hoje, se ele fizer isso, eu não sei, porque eu não entro mais também, é difícil eu entrar em Facebook, eu entro uma vez ou outra no dia. E as pessoas esqueceram as suas amizades, elas estão de alguma forma aproximando os que estão longe e afastando os que estão perto. E até mesmo aqueles que estão perto, elas estão distantes pela conexão. Porque a gente encontra em alguns restaurantes, as pessoas estão dando risada e um mostra: eu acabei de ver que ele postou isso no grupo. Então as pessoas, elas estão no almoço e ao mesmo tempo no celular, ninguém faz mais, ninguém conversa mais, ninguém tem olho no olho para conversar e ter um relacionamento agradável, bom, entre as pessoas, entre a sociedade. Elas estão conectadas, querendo saber, postando, inflamando o seu ego nas redes sociais, querendo ver coisas que desagradam a Deus, que as redes sociais também podem influenciar muito isso. E acaba sendo uma destruição. E aquilo que veio para ser bom para nós, para ter mais rápido acesso à informação, acabou de alguma forma ou outra, aqueles que não sabem usar a rede social, e traz algumas destruições nos nossos lares que a gente vai expor aqui de acordo com a palavra de Deus. Então vamos para o nosso texto, Romanos 12,
1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No início do verso, eu quero primeiro deixar claro a vocês que tudo que eu vou dizer aqui, eu quero que vocês consultem de acordo com a Bíblia. Se eu estiver falando alguma coisa aqui que não saia da Bíblia, eu sou um falso profeta. Mas há também uma advertência para você, que se eu estiver falando a verdade das Escrituras e vocês ignorarem, haverá também uma consequência para você. Então, tudo que eu estiver falando, se não sair das Escrituras, me considerem como um falso profeta. E eu não estou falando a verdade a vocês. A primeira palavra, rogo-vos, tem no sentido de encorajar ou exortar. Paulo, ele era uma autoridade. Paulo, ele foi concedido pelo próprio Cristo como um apóstolo da igreja, como fundador de algumas igrejas aos gentios. Ele está neste momento escrevendo a carta aos romanos. Ele acredita que o seu trabalho, trabalho missionário no Mediterrâneo tenha se cumprido, e ele então está planejando partir para a Espanha, evangelizar o Ocidente, especificamente o país da Espanha. Então ele manda essa carta aos romanos também para apresentar o seu evangelho, o evangelho de Paulo, aquele que o próprio Cristo o ensinou. Ele tem o intuito de enviar essa carta aos romanos para que também eles pudessem contribuir financeiramente com a sua obra, com a sua viagem missionária, que ele vai partir para a Espanha. E o objetivo dele também é conhecer esses irmãos romanos, porque não foi ele que fundou a igreja de Roma. E provavelmente quando teve a perseguição em Atos, no capítulo 8, a gente observa alguns judeus e gentios, que nessa igreja também de Roma tinha judeus e gentios, e foi muito provavelmente nesse período em que a igreja de Roma foi plantada lá. Então essa palavra rogo-vos tem o sentido de encorajar e exortar os irmãos. Paulo, sendo enviado pelo próprio Cristo como autoridade na igreja, como fundador de algumas igrejas gentílicas, ele tem essa capacidade de nos exortar pela sua palavra e apresentar o evangelho de Cristo Jesus. E essa palavra tem uma autoridade tão grande, ao mesmo tempo que ela é arrepiante para nós, quando você entende o sentido verdadeiro, e ao mesmo tempo confortante, porque sabemos que o pecado existe em nós. E agora, por meio de Cristo Jesus, temos total acesso ao trono da graça, temos acesso ao nosso próprio Deus, ao Santo dos Santos, e ter relacionamento com Ele, que Ele, Paulo, ele deixa claro na sua palavra que antes nós estávamos destituídos da glória de Deus, nossos delitos e pecados. Agora, pois, nós estamos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus e a sua obra, que Ele fez na cruz do Calvário por nós, nos comprando. E é por isso que hoje nós podemos ter total acesso ao trono da graça. Seguidamente a gente encontra a palavra pois, acompanha os versos. Rogo-vos, pois. O pois tem dos seus objetivos tem uma conjunção explicativa. Ele também pode ter uma conjunção conclusiva, de conclusão, mas também explicativa. Ela transmite uma ideia sendo exposta tem alguns sinônimos dela. Porque, visto que, uma vez que, dado que. Ele usa esse termo para ligar os 11 capítulos anteriores ao 12. Aqui no capítulo 12, ele inicia a exortar os irmãos, a encorajar os irmãos. Por isso que ele prepara nesses 2 versos que nós vamos estudar a obra de Cristo, aos irmãos que eram cristãos, a fazerem a obra e estimularem eles ao serviço para a obra de Deus. Então a conjunção explicativa do pois, rogo-vos, pois, este pois, pelas misericórdias de Deus, que antecede todos os capítulos. Essas misericórdias de Deus é do capítulo 1
ao capítulo 11, do 1º ao 11º. Se não, vejamos. No capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo fala sobre o pecado. Que nós éramos escravos do pecado e a santidade de Deus na condenação do pecado. Deus não compactua com o pecado. E a sua justiça divina na lei. A necessidade da salvação que nós tínhamos, a necessidade da salvação e a mortalidade do pecado. Então, ele trabalha nesses 3 primeiros capítulos sobre este tema, pecado. Do capítulo 3, versículo 21 a 5, do versículo 1, ele trata sobre a salvação, que agora nós somos escravos de Cristo, que a graça de Deus na justificação dos pecadores, a justiça divina foi imputada sobre nós, e o nosso caminho da salvação, propósito da graça. No capítulo 6 ao capítulo 8, ele nos exorta à santificação, que é o poder de Deus na santificação dos crentes, a sua justiça divina e obediência, a nossa vida na salvação e o poder que foi concedido a nós. No capítulo 9 até o 11, ele trata sobre a soberania de Deus, a justiça divina na eleição, a soberania de Deus na salvação dos judeus e gentios e o alcance da salvação, e as demonstrações da salvação, que promessas cumpridas desde a eternidade. Ou seja, eu quero que vocês trabalhem, a gente vai observar nesses 2 versos que ele estimula os irmãos, aqui no capítulo 12 é um divisor, e ele começa a estimular os irmãos ao serviço. Olha, eu livrei vocês do pecado, vocês têm a salvação, agora vivais em santificação. Vocês foram eleitos, estão aqui pela soberania de Deus, e agora eles estimulam o serviço. Não tem porquê fazer o serviço, porque Cristo fez tudo isso por vocês, vocês não vão trabalhar agora? E aí, seguidamente, encontramos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis. Apresentar vem num propósito específico, como um soldado que se alista, ele se apresenta, como um atleta também que se apresenta, e que se dispõe do esporte, é aquele que se dispõe do serviço militar. Ele tem que abster de alguns alimentos. O atleta não pode comer alguns alimentos, ele tem que viver uma vida regrada, tem que acordar num certo horário, treinar um tanto de horário, fazer aeróbico, fazer exercício de musculação. O Léo sabe bem disso, ele tem que ter uma vida regrada, o atleta. Então ele se apresenta a isso, e é isso que Paulo também vai nos exortar, a nos apresentar ao Deus, e à sua obra e ao seu serviço. O apresentar também, ele nos lembra que o culto no Antigo Testamento, o sacrifício de animais, tinha que ser sem defeito, sem mancha, piamente perfeito. E é por isso que nós devemos ter uma vida separada do mundo. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo. Devemos apresentar o nosso corpo, ele é considerado como instrumento da vontade também. Porque se antes éramos escravos do pecado, para pecar precisamos do corpo, agora também para trabalhar na obra de Deus precisamos do corpo. E é por isso que nós devemos nos apresentar a Deus por meio do nosso corpo. Quem abriu Romanos 6? 3? Você? Romanos 6, você vai ler o 13 e o 19, pode ler para a gente. Certo. 2 Coríntios 5:10. Porque todos nós temos apresentar diante de Deus para sermos julgados por Ele. Cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Romanos 7, 5 e o 23. Mas quando eram condenados pelo lugar de pecado,
Todos esses versos estão tratando que a gente andava pela carne, fazíamos os prazeres da carne, como escravo do pecado. Compartilhávamos coisas que concernentes à carne. Coisas que inflamavam o nosso ego. Digitar, de repente, se nós andamos segundo a carne, quando estávamos em delitos e pecados, compartilhávamos coisas que desagradavam a Deus nas redes sociais, ignorávamos o Evangelho e a sua mensagem nas redes sociais e zombavam dos crentes também nas redes sociais. Mas quanto a nós agora, glorifiquemos a Deus por meio das redes sociais. Compartilhar coisas que agradam a Deus, porque agora somos escravos de Cristo. Veja, se você não é escravo de Cristo, você é escravo de alguma coisa. Se você não é escravo de Cristo, pode ser muito provavelmente que você é escravo da rede social, que não sai de lá, fica lá o tempo todo, compartilhando coisas que desagradam a Deus o tempo todo. Se você não é escravo de Cristo, você é escravo. Por que escravo de Cristo? O próprio apóstolo Paulo começa Romanos 1, ele diz: Paulo, escravo de Cristo, na nossa Bíblia a tradução é servo, mas no grego é escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Nós somos escravos de Cristo e oferecemos nossos corpos como sacrifício vivo e santo agora. A palavra de Deus: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorifique a Deus no nosso corpo. Sabemos agora o real significado do nosso corpo, que é para glorificar a Deus. Quem abriu Filipenses 1:20? Vitória, pode ler. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Que Cristo seja honrado pelo meu corpo. 2 Coríntios 4:10. Sara. Consegue observar que agora a vida de Jesus deve ser manifestada pelo nosso corpo? Não haveria como eu testemunhar do Evangelho, da sua mensagem, da graça, se não fosse pela minha voz. Não haveria como eu testemunhar do Evangelho nas redes sociais, se não fosse pelos meus dedos digitando e o meu intelecto pensando também. Não há obra, não há serviço a Deus sem o nosso corpo. E aí ele continua: que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Todo o contexto desse versículo está ligado ao apresentar o nosso corpo. Como a gente viu naquele verbo apresenteis, agora é como sacrifício vivo. A fim de lembrar-nos que a oferta queimada no culto antigo, do Antigo Testamento, a dedicação dos sacrifícios, eram eles levados para preparo preliminar. Ou seja, nós agora devemos apresentar nosso corpo como sacrifício vivo. Porque Cristo foi o verdadeiro sacrifício na cruz, agora devemos apresentar também como sacrifício vivo. Que Cristo seja transmitido, seja compartilhado do seu Evangelho nas redes sociais por meio de nós, por meio dos nossos corpos. Tá, e agora? Rogo-vos, pois. Só isso, Paulo? Não. Pelas misericórdias de Deus. Só isso, Paulo? Não. Que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo. Aí vem uma palavra santo, que é difícil. Somos agora salvos da penalidade do pecado. Nascemos de novo. Estamos sendo salvos do poder do pecado, pois despojamos a carne e vivemos em Cristo. Só que seremos salvos da presença da carne, do pecado, com o corpo glorificado. Lembre desses 3 P's. Fomos salvos da penalidade,
agora estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos salvos da presença do pecado. A palavra santo é ligado ao sacrifício vivo. Porque se a gente só se apresenta a Deus sem a santidade, é a mesma coisa que a gente pregar nas redes sociais sem a santidade. A gente vai expor nossas ideias, nosso ego, compartilhar coisas que não agradam a Deus, mas por isso que Ele pede: rogo-vos, pois, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo. Salvos da penalidade do pecado. Não existe, sabe aquele termo que algumas pessoas usam, não existe ninguém santo? É erroneamente transmitido, isso vem de um conceito católico. Eu digo a vocês, eu sou santo em Cristo Jesus. Só que eu preciso viver em santidade. Porque se Ele habita em nós, Ele nos conduz à santidade. Vamos continuar nosso texto. Vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Assim como nos cultos antigos, ele precisava ser sem mancha, sem defeito, Deus também nos chama para ter uma vida santa, para que Ele cheire, como simbolicamente, um cheiro suave, como a gente consegue observar lá em Êxodo, também que os nossos sacrifícios a Deus venham a ser com um cheiro suave. Se sua vida não condiz com aquilo que você é aqui dentro, talvez você pense que eu sou radicalmente bíblico, mas eu prefiro ser radicalmente bíblico do que ser um liberal e ir para o inferno. E ele vai tratar sobre o culto racional ou o culto espiritual. Alguns cultos pagãos que estavam tendo com algumas liturgias errôneas, e ele trata que é o vosso culto racional, com o vosso intelecto ou espiritual. Que Deus ordenou um padrão para o culto. Assim nós ofereçamos também um culto inteligente a Ele. Também nas redes sociais oferecemos algo que seja agradável a Deus, que Ele possa inspirar com cheiro suave. Assim como o nosso culto aqui dentro deve ser sem meninice, sem baderna, sem conversinhas, mas ele precisa ser santo, assim também devemos expor isso nas redes sociais, para que seja agradável a Deus. Para não trazermos o culto, aquela vida que era antes, que vivíamos em delitos e pecados, mas agora trazer a nossa vida espiritual no dia a dia, transformados, não se conformando, olha o versículo 2, que é onde ele começa: e não vos conformeis com este século. A palavra século aqui é a modelagem, se afunilar ao mundo, às modas mundanas, viver com o mundo, como o mundo vive. Aquilo que o mundo compartilha nas redes sociais, você também faz. É como se a gente vestisse 50 e tentasse entrar num terno de 40. Como se o estado básico da matéria no líquido, e a gente colocasse no congelador de qualquer forma, ele ia tomar aquela forma quando ficasse em gelo, quando ficasse no estado sólido. É se amodelar com a forma do mundo. E é por isso que ele diz aqui, no Facebook, no Twitter, no YouTubers, aqueles YouTubers que influenciam vocês, é como se a gente também seguisse aqueles conselhos que eles dão ali. É se amodelar, se amoldar aquelas obras e aqueles feitos. Você está no mundo, meus amados, mas não pertence a ele. Não podemos nos conformar com este século. A palavra século ou no mundo não é a palavra grega cosmos, mas sim aion, que indica aquela era, que indica aquela época, ou a nossa época, que não devemos nos conformar com aquilo que o mundo nos oferece hoje, com as paixões carnais, com as paixões do pecado, mas sim sermos transformados pela renovação da nossa mente. Olha aqui, renovação da nossa mente. A renovação da mente aqui quer dizer que se eu vejo na rede social algo que possa
ferir o caráter de Deus, fora da santidade, e aí eu vou compartilhar e de repente o Espírito Santo acusando. Então isso é se transformar com a renovação da nossa mente. Porque se fomos transformados um dia, e aí a gente, lembra quando a gente chuta a quina de alguma coisa, pensa em falar um palavrão, e a gente não fala? Força porque a gente acha que aquilo é errado. É o Espírito Santo te acusando e fazendo você se transformar pela renovação da sua mente que você teve um dia e que você tem todos os dias para se livrar desse poder do pecado. É como podemos viver em santificação, mas eu sou santo em Cristo, porque ela será confirmada no término da nossa carreira. A nossa eleição será confirmada no término da nossa carreira. Se praticamos boas obras porque fomos salvos, se temos frutos dignos de Deus, respirar com um cheiro suave, se nós buscamos tirar o fermento, mesmo que sejamos sem fermento, mas buscamos tirar o fermento todos os dias, isso é um forte indício de que somos salvos e estamos sendo salvos. E isso será confirmado no dia em que Cristo voltar e buscar a sua igreja. E assim eu vou poder ver que tudo aquilo que eu fiz, todas as decisões que eu tomei, não veio de mim mesmo, mas antes foi a vontade de Deus. Mas isso só é possível se somos novas criaturas. Para que proveis, ou para que experimenteis a perfeita vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso implica na nossa vida diária, sentimos a paz e a alegria de viver para Ele e com Ele. Experimentamos sua vontade, compartilhamos o seu amor pelas redes sociais. Ainda que esse viver nos leve à morte do nosso corpo, mas o nome de Cristo é glorificado, é sublime. Esse viver à vontade do Pai, eu tenho uma experiência minha, uma ilustração minha mesmo, que antes de tomar a decisão de vir para Araçatuba, eu tomei a decisão de vir para Araçatuba e essa vontade inicialmente foi minha, mas não foi minha, foi de Deus, porque se eu estava apresentando o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eu estou hoje experimentando essa boa vontade, essa vontade perfeita e essa vontade agradável. Ainda que eu pense que eu que tomei a decisão, não fui eu que tomei a decisão, mas o Espírito Santo me conduziu até aqui. E esse me conduzir até aqui é essa vontade de Deus, boa, perfeita, agradável que eu estou vivendo, e quão sublime é, quão maravilhoso é viver essa vontade perfeita. E essa vontade é fazer a vontade do nosso Pai, a vontade de Deus. Concluo a vocês que possamos escrever nas redes sociais ou testemunhar dessa paz que temos, desse viver que temos em Cristo Jesus, não ignorando aquilo que a transformação da nossa mente que foi dita um dia, que foi colocada em nós, a justiça divina que foi imputada em nós um dia, que possamos viver e transmitir nas redes sociais esse contexto da nossa vida. Digitar nas redes sociais a mensagem do Evangelho, pronunciar a palavra de Deus por meio do nosso corpo, apresentando a Ele como sacrifício vivo e santo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, peço que o Senhor nos ajude a entendermos a Tua palavra e, por meio das redes sociais, pregar o Teu Evangelho e viver conforme a Tua vontade, porque se fomos transformados um dia, que possamos viver essa renovação da nossa mente todos os dias, nos apresentando como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a nossa vida espiritual diária. Que as redes sociais possam viver e possam existir nas nossas vidas para testemunhar da Tua palavra, para testemunhar do Teu amor. Nos conduza, Pai, no nome de Jesus Cristo, amém.